Oi, gente, professora Milena Cabral, mais um vídeo aqui com vocês do YouTube, falando aí de vitamina D, para a gente dar sequência ao que a gente vem estudando durante esses últimos dias, depois daquela live, né, maravilhosa que a gente fez lá no Instagram. E aí hoje falando um pouquinho sobre o metabolismo da vitamina D, a sua metabolização, na verdade, né, dentro do organismo humano. A gente viu naquele meu primeiro vídeo que a gente obtém a vitamina D através da dieta, uma pequena parte, 10 a 20%, enquanto que 80 a 90% é através da síntese endógena, que se dá através de substratos que nós temos na pele, oriundos ali do colesterol, e que com a exposição solar vão ser ali convertidos, né, através de reações ali enzimáticas e térmicas que acontecem na nossa pele, e aí vão dar origem àquela vitamina D3 que eu falei naquele vídeo, que é a vitamina D3 que é a produzida em animais, tá? Só pra gente lembrar que a vitamina D2 é uma outra forma química, mas que a gente não produz, tá bom? Então, a gente sabe que na pele vai haver a produção, né, dessa vitamina ali, um pré-hormônio que ainda não está ativo biologicamente falando, né, uma vez que é sintetizado ali na nossa pele. E aí o que a gente sabe de metabolização até que aquele substrato se torne um hormônio que tem ação biológica no nosso organismo? Pois bem, para que a vitamina D ela tenha esse metabólito ativo funcionando, vai precisar passar aí por dois processos de metabolização. O primeiro acontece no fígado e o segundo acontece nos rins. Ou seja, olha como é importante que a nossa função hepática e a função renal esteja funcionando adequadamente para que essa vitamina, esse hormônio seja produzido de forma eficiente. Daí que pacientes que têm algum tipo de comorbidade, de insuficiência, seja qual for a doença nesses órgãos, vão ter a síntese da vitamina D comprometida. E aí, nesses casos, é feito geralmente a suplementação com acompanhamento médico, com todo critério, todo rigor, para que esses pacientes sejam bem tratados e não fiquem com uma hipovitaminose, que aí vai acarretar uma série de doenças, né, ali no nosso organismo. Então, no fígado, que é a primeira etapa, a primeira metabolização, aquela pré-vitamina D, né, D3 que a gente sintetiza, ela vai sofrer uma reação de hidroxilação. E aí a gente tem lá no vídeo, é ótimo, no fígado, uma enzima que é a 25-hidroxilase, que vai justamente hidroxilar, colocar um radical hidroxila no carbono 25, tá? Daquela molécula ali pré-formada. Então, nesse primeiro momento, a gente forma em grande quantidade lá no nosso fígado a 25-hidroxivitamina D3, ou seja, uma reação mediada por uma enzima que é a 25-hidroxilase, que vai hidroxilar, então, na posição do carbono 25 para formar a 25-hidroxivitamina D3. Esse é o metabólito que a gente dosa, né, ali no sangue, que é o exame laboratorial solicitado a dosagem sérica da 25-hidroxivitamina D3, ou seja, esse primeiro metabólito que é formado ali no nosso fígado. Só que a questão é que, apesar de estar em grande quantidade, não é o metabólito ativo, ou seja, não é a molécula que vai exercer uma ação biológica efetiva no nosso organismo. A fração biológica que vai exercer ali uma função é a segunda etapa da metabolização que vai fornecer. Essa 25-hidroxivitamina D vai sair do fígado e vai para os rins, onde lá no túbulo contorcido distal a gente vai ter uma outra enzima que é 1-alfa-hidroxilase. Essa segunda enzima vai então estimular agora a hidroxilação, ou seja, vai adicionar uma hidroxila em uma outra posição, em um outro carbono, que é o carbono 1. E aí a gente agora chama esse novo metabólito de 1,25 de hidrox, porque são duas hidroxilas, né? Uma no carbono 1 e uma no carbono 25, de hidroxivitamina D3. Essa fração, apesar de ser em menor concentração, ela é de fato a molécula que é bioativa, que vai ter ali efeito biológico no nosso organismo, que vai exercer, né, o que a gente conhece aí, as propriedades, então, da vitamina D3. A gente tem receptores nucleares, né, dentro dos núcleos das nossas células que são específicos para reconhecer, então, essa molécula bioativa, e a partir daí
desencadear uma série de reações que vão, então, favorecer o nosso metabolismo. É interessante que o fígado, apesar de produzir ali uma molécula que não é ativa, que é inerte, ela, na verdade, é uma biomolécula que vai representar de forma fidedigna a concentração, a quantidade de vitamina D que a gente tem no nosso organismo. E por isso é que a gente utiliza, inclusive, o seu doseamento e não a da fração 1,25 de hidroxivitamina D3, que além disso tem uma meia-vida muito curta, então ela fica pouco tempo circulando ali na corrente sanguínea e ela está em pouquíssima quantidade. Fora o fato que ela na verdade, vai ter a sua síntese estimulada se nós tivermos o paratormônio, que é um outro hormônio produzido pelas nossas paratireoides, que vão estimular a 1-alfa-hidroxilase, que é justamente essa enzima que vai estar ali na célula renal, né, do túbulo contorcido distal. Então, se a gente está tendo um hiperparatireoidismo, por exemplo, secundário a alguma outra causa, esse paratormônio aí aumentado vai estimular a 1-alfa-hidroxilase que está lá nas células tubulares renais e com isso a gente vai converter toda a 25-hidrox, que já é muita, que já se produz, a quantidade é muito maior lá no fígado, em 1,25 de hidroxivitamina D3. Então, o que acontece? Muitas vezes, a 1,25 vai estar com seus níveis normais por conta dessa ativação do paratormônio e não vai representar os níveis reais de, por exemplo, de uma deficiência, uma diminuição da concentração da 25-hidrox que é produzida lá no fígado. E isso não vai representar de forma fidedigna a concentração que nós temos no sangue, tá? Então, por isso que a gente acaba determinando as dosagens da 25-hidroxivitamina D3, porque ela está mais abundante, ela representa a vitamina D que nós ingerimos, que está no sangue e é que nossa pele produz. Então, vai depender de um substrato que está apenas lá no fígado, não vai sofrer interferência de outros órgãos. E tem essa meia-vida, né, como eu falei, que é maior, cerca de 2-3 semanas. Enquanto que a 1,25-hidrox que a gente produz lá nos rins, tem apenas uma meia-vida ali no sangue de 4 horas, mais ou menos. Então, não seria eficiente a gente dosar um metabólito que rapidamente ia ser degradado, né, ali do nosso organismo e a gente quase não ia conseguir mensurar. Então, sempre daria um valor baixinho que não representaria a realidade, né, das concentrações dessa vitamina no sangue. Então, é isso. Para que a gente tenha a vitamina D com seu efeito biológico atuando, ela vai precisar passar por 2 mecanismos de metabolização. Uma hidroxilação que acontece no fígado e uma hidroxilação que acontece nos rins. A gente precisa ter esses 2 órgãos funcionando adequadamente para que esse mecanismo funcione, essas hidroxilações aconteçam. Lembrando que não é só isso que interfere. Algumas pessoas podem ter algumas mutações nessas enzimas, nessas hidroxilases, alguns polimorfismos, como eu falei no outro vídeo, e isso pode também interferir nesse processo de metabolização da vitamina D, ok? Mas a gente precisa entender que para termos a fração biologicamente ativa, precisamos passar por esse processo duplo, tanto no fígado quanto no rim, para que a gente no final tenha uma vitamina D que tenha ação biológica, que tenha efeito, que possa se ligar ali nos receptores das nossas células e, de fato, desencadear aí uma ação biológica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode mandar no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, que eu vou ficar assim feliz de poder ajudar a desmistificar o que a gente não conhece ou sabe muito pouco sobre a vitamina D, tá bom? Um beijo, até semana que vem.